a partir de um texto que se encontra em João, capítulo 4. João, capítulo 4, texto muito conhecido, pois fala do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Músicas foram escritas a partir desse diálogo, a partir desse bate-papo de Jesus com a mulher no tanque. Muita coisa especial nós podemos aprender a partir desse texto, mas eu quero pensar com você um pouco mais à frente, a partir do versículo 35. Jesus convoca os seus discípulos a, depois desse momento, junto à mulher, voltarem para a cidade, e ali ele começa a trazer alguns ensinos muito profundos acerca da semeadura e da colheita. Está comigo? Amém? João 4, do 35 ao 38, diz assim a palavra do Senhor: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Amém? Fique à vontade para se assentar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. E nesse tempo, Espírito Santo do Senhor, venha mais uma vez ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amados, é interessante ao olharmos para esse texto e, com certeza, se eu e você tivermos uma atenção maior, uma dedicação um pouco mais intensa, seremos capazes de tirar lições profundas. Já dizia uma história acerca de Timothy Keller, já ouviram falar? Um grande teólogo do nosso século, um homem de Deus. Já se dizia uma história que certa vez um dos seus professores do seminário desafiou tanto ele quanto os demais alunos a se voltarem por volta de 30 minutos para um texto, apenas um versículo da Bíblia que ele direcionou, e os desafiou ao longo dos 30 minutos a extraírem aproximadamente 30 lições daquele texto. E a verdade é que nos primeiros 5, 6, 7 minutos eles olhavam e ficavam tentando extrair algumas lições, e a coisa não avançava. Mas à medida que se voltavam mais, os minutos iam correndo, o tempo ia passando, eles conseguiam, a partir daquele único versículo, extraírem lições e mais lições acerca daquilo que Deus gostaria de lhes ensinar, de lhes transmitir acerca da sua palavra. E a verdade é que quando olhamos para a palavra de Deus, com os olhos espirituais de fato abertos, com o nosso desejo de extrair algo de Deus para a nossa vida diária, é fato, é verdade que podemos extrair todos os dias uma lição valiosa. Certa vez, um pastor que passou durante alguns anos lá na cidade de Cachoeiro foi conhecido e muito comentado acerca de um desafio que ele lançou à igreja. Todos os domingos à noite, durante um ano, ele pregava a partir de um versículo. Imagine qual? Quem quer chutar? João 3,16. Durante todo o ano, ele pregava aos domingos à noite uma lição a partir desse versículo. E todos os domingos, pessoas tomavam a decisão ao lado de Jesus. Sabe por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. E aqui Jesus está instruindo os seus discípulos acerca de algo muito valioso, a colheita. A verdade é que vivemos numa geração
que pouco entende acerca de colheita, acerca daquilo que esperam receber a partir do trabalho e dedicação apresentada. O fato é que, por vezes, a nossa realidade é marcada por pessoas que trabalham muito pouco e esperam receber muito da parte de Deus. Tanto é verdade, e eu não vou entrar no mérito da discussão, nem tampouco falar algo que abone ou de alguma forma desabone a preocupação, mas nós vivemos uma realidade política onde tem se discutido intensamente a jornada de trabalho. Não é verdade? E esses dias atrás, eu vi um comentário, um vídeo, um postzinho na internet de uma pessoa reclamando que ela iria trabalhar menos, mas ela feliz por isso, no entanto triste porque continuaria a ganhar o mesmo. Eu falei, ué, estranho, né? Complicado. E a verdade é, amados, nós vivemos numa geração onde as pessoas querem produzir pouco e receber demais por aquilo que fazem. A verdade é que nós nos dedicamos de maneira muito pequena a despeito daquilo que, por vezes, nós olhamos e vemos os grandes homens e mulheres de Deus no passado e esperamos uma atenção, um cuidado, um zelo imenso da parte de Deus. E assim, às vezes, é a mesma realidade dentro de casa. Quantos filhos, por vezes, estão frustrados e decepcionados com seus pais porque esperavam que os pais fizessem algo além da medida. Vivemos num mundo onde, pouco tempo atrás, um homem de 25 anos processou a mãe porque ele fez 25 anos e a mãe parou de dar pensão. Olha, está aí a notícia. Vivemos nessa realidade, nesse contexto. E Jesus para um tempo para conversar, dialogar com os seus discípulos acerca da colheita. E acerca, a palavra, vamos dizer assim, não está explícita, mas o conceito da semeadura. O quanto nós podemos de fato confiar no Senhor acerca do seu cuidado, da sua provisão, do seu sustento, que é dispensado àqueles que se envolvem com a sua colheita, com o seu trabalho, com o seu empenho. Jesus está dizendo algo muito interessante. Vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita. O grande problema aqui para muitos de nós, por vezes, os campos ainda não estão preparados. Alguma coisa ainda falta, ainda há um tempo, ainda há algo especial para que de alguma maneira a gente colha aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes essa é a realidade para muitos no que diz respeito à sua vida pessoal, à sua vida familiar, à sua vida financeira. Ficam na expectativa: o que falta, Senhor? O que de alguma maneira ainda não aconteceu, Deus, porque a colheita ainda não tem sido uma realidade na minha vida. Não desfrutaram ainda do privilégio, da alegria, do contentamento de verem os seus seguindo ao Senhor. Não desfrutaram da alegria, do contentamento de ter uma vida de fato abençoada dentro de casa. Não desfrutaram da alegria, do contentamento de ter a sua vida no que diz respeito às questões materiais, a sua vida estável. A verdade é que, por vezes, nós passamos por lutas, mas não a vivemos e nem tampouco elas são de fato a nossa razão de viver, porque Jesus está conosco. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o nosso refúgio. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Portanto, nós podemos crer, esperar e trabalhar pela colheita que o Senhor reservou para nós. Mas a verdade é, amados, que por vezes
não ainda vivenciamos essa realidade porque ainda não abrimos os nossos olhos espirituais, porque ainda existem algumas questões a serem tratadas e aperfeiçoadas, não no que diz respeito ao campo, mas aos homens e mulheres que desejam algo especial da parte de Deus. Falta algo àqueles que de alguma maneira esperam colher. Não falta apenas empenho, não falta apenas trabalho, esforço, mas por vezes faltam também olhos espirituais ampliados, visão espiritual ampliada, para que possamos ser capazes de enxergar os campos brancos. Deus já preparou promessas, Deus já preparou realidades, já preparou situações, já preparou bênçãos para ministrar sobre nossas vidas, amém? Ele já nos abençoou, a palavra de Deus diz, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já preparou, amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Se Ele já preparou, o que ainda eu não tenho enxergado, o que eu ainda não tenho sido capaz de olhar e ser capaz de absorver em relação ao ambiente que me cerca. A verdade é que muitos têm abraçado a frustração, ao invés de se apegarem à esperança. Jesus fala com seus discípulos: olhem, vejam. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Vocês ainda tardam em gerar essas expectativas positivas. Vocês ainda têm adiado algo especial que eu desejo reservar e preparar para a vida de vocês. Mas, os campos já estão brancos. Já reservei, preparei uma colheita especial para a vida de cada um de vocês. Existem vidas que eu desejo conceder e colocar ao alcance de vocês, para vocês abençoarem. Existem coisas especiais preparadas e reservadas para a vida de vocês. Eu creio, amados, que quando eu me envolvo com a colheita espiritual, o Senhor faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dEle que opera em nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu creio nisso, amados. Nós somos desafiados a crer, a trabalhar, a nos empenhar nessa colheita maravilhosa. Sabe, uma colheita espiritual onde vidas vão sendo alcançadas, onde pessoas vão sendo tocadas, mas onde também de forma maravilhosa e gloriosa o Senhor se revela, se manifesta, e coisas inimagináveis eu consigo experimentar da parte de Deus. Mas entenda, por vezes, para que isso aconteça, eu preciso abandonar a frustração, a decepção, o comodismo, a preguiça. A verdade é que trabalhar para colher algo, por vezes, é difícil. E nesse friozinho, não tem coisa melhor do que ficar debaixo da coberta e ver um filme, né? Não é? E se puder alguém trazer um petisco, um mastiga, um hambúrguer, um caldinho, né? Mas, amados, o hambúrguer e o caldinho, eles não se faz sozinho. A colheita, ela, se não tiver ninguém para de alguma forma tirar o fruto do pé, ele cai no chão e apodrece. E a verdade é que, por vezes, a colheita que o Senhor reservou para nós não tem sido uma realidade, porque o fruto está caindo, não tem ninguém para colher.
temos desperdiçado oportunidades especiais que o Senhor reservou e preparou para nós. A verdade é que esse texto nos mostra algo muito claro em relação a isso. Os discípulos vão até a cidade buscar o alimento, logo nos versos anteriores. Jesus para no tanque, olha para aquela mulher que tinha uma vida destruída, os relacionamentos dela até então eram extremamente frustrados, a sua realidade de abandono, de crise espiritual, vamos dizer assim, frustração era tão intensa, que ela conversa e troca a ideia, assunto com Jesus, e é incapaz, no primeiro momento, de perceber algo especial através daquele diálogo. Jesus vai revelando, vai se mostrando, vai se manifestando, até que ela percebe que ali de fato existia alguém especial. Jesus é reconhecido como de fato Messias por aquela mulher. Por quê? Porque ele não perdeu tempo, ele olhou o fruto e partiu em busca de colhê-lo. Enquanto os discípulos estavam preocupados em encher o bucho, preocupados em atenderem às suas necessidades, quando retornam, questionam Jesus: ué, mestre, o senhor está conversando com essa mulher? Ué, mestre, estamos aqui com alimento. Jesus fala o que para eles? Nos versos anteriores, no 34, a minha comida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Precisamos entender que a vontade do Pai nos abastece, nos enrijece em meio às lutas, nos prepara para as provas, nos impulsiona para que possamos ser capazes de avançar, nos supre de tudo aquilo que necessitamos e abundantemente podemos crer que Ele há de se manifestar, porque o que enche não apenas nossos pulmões, mas impulsiona de fato a nossa vida, é trazer a alegria ao coração do Pai. Quando nós entendemos isso, abraçamos a esperança, abraçamos a sua vontade e abandonamos todo e qualquer empecilho. Paulo já vai dizer: uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando firmemente para aquelas que estão diante de mim, prossigo, porque eu espero colher algo especial da parte de Deus. E eu creio que você também espera essa mesma verdade, essa mesma realidade, amém? Então abrace o tempo que o Senhor tem dado a você. A colheita exigirá empenho, ela exigirá de você esforço, dedicação, mas é fato que nós receberemos o pagamento, o resultado disso. Sabe por quê? Deus não deixa que o nosso trabalho seja vão no Senhor. Amém? Talvez no seu trabalho você se empenhe, se esforce e pouco resultado tenha. Talvez na sua casa, às vezes, possa acontecer isso. Você está lá se dedicando à casa, ao marido, se dedicando à esposa, aos filhos, e pouco reconhecimento tem. Aqui ninguém está passando por isso, amém, em nome de Jesus. Mas, amados, eu louvo a Deus, porque Deus, a Bíblia fala, que nenhuma folha cai sem que Ele perceba. Imagine o meu esforço, o seu esforço, se não receberá da parte de Deus resultado e pagamento. Amém? Portanto, creia que uma colheita especial foi preparada pelo Senhor para a sua vida. Esteja preparado para ela, esteja preparado, dedicando-se, comprometido com essa colheita. Mas entenda algo muito valioso também, que se desejamos de fato estarmos preparados para essa colheita, nós precisamos encarar os processos com uma perspectiva, de fato, com um olhar especial. Sabe, às vezes tem tarefas que nós não gostamos de fazer.
Quantas tarefas, quem sabe, você, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida diária, você não tenha um apreço e uma admiração especial por ela. Aqui, todo mundo ama fazer tudo quanto é serviço de casa. Amém? Está vendo? Aqui todo mundo ama fazer tudo aquilo que o trabalho exige da sua função. Amém? Amém. Queridos, pense bem. Eu tenho um pouquinho, né? Talvez você tenha percebido isso, um pouquinho de atividade acelerada. Não vou falar hiperatividade, não, né? Ninguém percebeu isso, não, né? Amém, né? Glória a Deus. Eu tenho uma dificuldade muito grande para ficar parado no computador. Quem aqui tem essa dificuldade? Por isso que é professor de educação física, né? Está aí se preparando para isso. Porque nem todas as atividades atraem a nossa atenção, mas a verdade é que todas elas fazem parte do processo daquele que espera atingir resultados. Tarefas desagradáveis podem ser, em algumas esferas, desconfortáveis para você, mas são necessárias para que o resultado seja obtido. Encare os processos. Encare. Seria muito bom, amados, a verdade é que chegasse à nossa mesa, todos os dias, um suquinho de laranja especial com algumas pedrinhas de gelo, naquela temperatura que você gosta, seria muito especial, né? Na medida certa, na dosagem adequada de açúcar. O ideal é que nem tenha açúcar, não é verdade? Mas às vezes, para o suco chegar, a gente precisa descascar a laranja. Quem gosta de descascar laranja? Deus abençoe. Eu vou trazer um saco de laranja para você descascar para mim. Em nome de Jesus, para você, não para mim. Nem todas as tarefas atraem a nossa atenção, mas todas elas são necessárias para o resultado. Encare os processos, viva numa perspectiva positiva. Jesus está falando algo muito interessante. Abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Amados, a verdade é que há para cada trabalhador uma alegria, um contentamento reservado para a vida deles. Tanto aquele que semeia quanto o que colhe, de alguma forma encontram satisfação, porque podem desfrutar do resultado do seu trabalho. Alegram-se por ver a alegria e o olhar de contentamento no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, naquele que preparou uma colheita especial para a nossa vida. A alegria reservada para todos aqueles que se empenham nessa colheita. Às vezes, amados, um dos nossos grandes problemas no que diz respeito à vida espiritual é que a nossa insatisfação, o nosso descontentamento, a nossa revolta é que as coisas não aconteceram como esperávamos, mas o fato é que nós, por vezes, não temos trabalhado para isso, como o Senhor da colheita esperava que fôssemos capazes de fazer. Aquele que está envolvido no trabalho, na colheita, aquele que está, de fato, se dedicando, se empenhando, ele tem pouco tempo para ficar murmurando, tem pouco tempo para ficar apresentando o seu descontentamento,
a sua insatisfação. Sabe por quê? Ele olha e vê o trabalho que precisa ser desempenhado, e não importa se aquele ou aquela que o cerca não fez a sua função, ele sabe que o chefe, o Senhor da colheita, está olhando, observando, e ele trará o resultado, o pagamento, a retribuição a cada um na medida certa. Portanto, encare os processos. Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus está dizendo algo muito interessante, porque faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus, sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O Senhor faz com que a chuva regue a terra e produza os frutos, e a colheita é uma realidade tanto para bons quanto para maus, justos e injustos. Aquele que colherá mais é aquele que se empenhará, se dedicará, se comprometerá mais e mais com a tarefa dada pelo seu Senhor. E lembre-se, a nossa colheita não é material, mas louvamos a Deus porque Ele nos proporciona isso. Mas a nossa colheita, a nossa satisfação no empenho, é saber que, de alguma forma, o nosso trabalho possa trazer alegria e contentamento ao coração do Senhor. Por fim, encare, de fato, cada etapa, cada uma das realidades desse processo, mas entenda que a colheita é abençoada quando nós entendemos que ela provê e, de fato, nos proporciona a oportunidade de compartilhar. Sabe, uma das coisas mais interessantes do texto da grande multiplicação é que Jesus está ensinando aos homens e mulheres que estavam seguindo. Ele para aquela mensagem, aquele tempo de ensino especial, observa a necessidade daqueles homens e mulheres, vê que eles estavam famintos, estabelece aquele diálogo com seus discípulos. Eles dizem: olha, Jesus não tem pão que dá para alimentar toda essa gente. Mas o que vocês têm? Aí a gente sabe da história, né? Primeira multiplicação, quantos pães e peixinhos? Quantos? 5 pães e 2 peixinhos. A palavra de Deus nos diz que esses 5 pães, depois da manifestação do poder do Senhor Jesus sobre aqueles pães e peixes, eles alimentaram quantas pessoas aproximadamente? Mais de 5.000. 5 pães e 2 peixinhos na sua casa, às vezes não dá nem para você, né? Estava conversando com uma pessoa esses dias que come 12 pães num dia. Falei: vai fazer um exame. Deve ter um parasita. Alguma coisa. Sabe, amados? 5 pães e 2 peixinhos que alimentaram uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? É manifestação da sua glória, é provisão, é bênção. E sabe o que há de mais especial nesse texto? Que não apenas alimentaram aquela multidão, sobraram cestos e mais cestos de pães e peixes. Sabe, às vezes, o nosso grande problema é que queremos colher para, de alguma forma, fazermos como o homem da parábola, que olha para sua colheita e fala: eu tenho que fazer mais celeiros, porque a colheita é grande. Vou reservar nos celeiros e direi à minha alma: descansa, come, bebe e folga. E aí, de repente, a crise vem, o Senhor se manifesta e mostra o texto
naquela parábola que o anjo do Senhor se manifesta a ele e fala: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. Sabe, Deus nos abençoa para que possamos a abençoar. A colheita é certa, em nome de Jesus. Amém? A colheita é certa. Deus já te abençoou. Deus já preparou algo especial para você. Deus já tem se manifestado, se revelado e ainda manifestará cada vez mais o seu poder, a sua glória sobre sua vida. Mas entenda, tudo isso que Ele tem realizado, tudo isso que Ele tem feito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, é para que você seja de alguma forma mais e mais canal da bênção de Deus na vida daqueles que o cercam. Deus o abençoa para que você abençoe. Deus coloca as suas mãos para que você possa ser capaz de repartir e colocar nas mãos dos outros. Deus renova as suas forças à medida que você trabalha pela colheita, para que você trabalhe ainda mais e mais e mais gente possa ser alcançada pela bênção que Deus tem manifestado, operado e realizado sobre a sua vida. Eu os enviei, Jesus disse, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Muita gente trabalhou antes de nós para que estivéssemos aqui. Seus pais, seus avós, sua família, não sei qual tem sido a realidade em relação ao seu passado, no que diz respeito à dedicação dos seus. Mas a verdade é que se você chegou até aqui, é porque alguém, em um dado momento, foi usado por Deus para abençoar a sua vida. Amém? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. O grande problema é que às vezes a gente acha que consegue. Olha para o passado negativo, para as experiências ruins e batemos no peito. Eu cheguei aqui sozinho. Mas entenda, quando você chegou aqui, lembra do cântico antigo? O Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Eita glória, né? Lembra do corinho de fogo aí, né? O Senhor já tem abençoado e preparado algo especial para você, para que você possa repartir. Não estamos sozinhos nessa tarefa, não estamos sozinhos nessa missão. A verdade é que colheremos algo que o Senhor, de alguma maneira, já abençoou para que outros pudessem cultivar e semear ao longo do caminho. Outros realizaram um trabalho árduo, o texto diz, Jesus nos fala, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus já pagou o preço, Jesus já lhe salvou, Jesus já lhe abençoou, Jesus já te resgatou. Se você ainda não tem essa convicção, esse é o tempo para você crer nessa verdade. Jesus já te resgatou do reino das trevas, para transportá-lo para o reino dos filhos da sua luz. Jesus já preparou algo especial para você. Trabalhe por isso, desfrute disso, empenhe-se para repartir aquilo que Ele preparou de forma especial para a sua vida. Atos 20, versículo 35, eu encerro, ele diz algo muito especial, esse texto. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não há alegria e contentamento maior do que dedicar a nossa vida ao Senhor, porque nós já recebemos da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, das suas bênçãos, da sua manifestação. Deus já tem preparado algo especial para a sua casa. Amém? Você pode dizer um amém especial? Amém. Deus já tem feito. Creia nisso. E permita que o Espírito Santo leve você a repartir. Permita que o Espírito Santo leve você a trabalhar de forma especial por uma colheita maravilhosa
que Ele já tem reservado para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho, para onde você vir a colocar a planta dos seus pés. Você pode fechar os olhos, se colocar de pé, para que possamos orar nesse tempo. Coloque a sua vida diante do Senhor. Em que áreas ainda a colheita não tem sido uma realidade na sua vida? De que maneira você precisa, nesse tempo, abraçar de forma positiva e ter o seu coração, de alguma forma, inflado pela esperança que o Senhor deseja proporcionar a você? De que maneira você e eu, nessa noite, precisamos abandonar, quem sabe, a frustração, o descontentamento, a insatisfação, o comodismo, a vaidade, a preguiça, coisas que nos têm impedido de ver uma colheita maravilhosa e sobrenatural da parte de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. De que maneira nós precisamos abandonar isso? Para que Ele se revele, para que a sua graça se manifeste, para que coisas especiais possamos desfrutar. Quais os processos, em que áreas o Senhor deseja que nos empenhemos mais, que nos dediquemos mais. Talvez seja na nossa casa, na nossa família, talvez seja no que diz respeito à vida do corpo de Cristo, à vida da igreja. Precisamos, quem sabe, dar mais atenção ao ministério que o Senhor tem confiado a nós. Quem sabe é mais atenção à nossa casa no que diz respeito à oração, à dedicação, à meditação na palavra. Quem sabe é no nosso trabalho. Mas, amados, creia que o Senhor já tem te abençoado, que Ele já preparou algo especial para você e para a sua casa. Olhe, os campos estão brancos. Jesus está mostrando, revelando, afirmando essa verdade aos discípulos. Já existem campos brancos preparados, onde nós veremos os nossos familiares se rendendo ao Senhor, comprometendo-se com a palavra de Deus. A sua família é uma bênção em nome de Jesus e há de servi-lo. Creia nessa verdade. Repreenda toda e qualquer palavra do inimigo sobre o seu lar. Peça que o Senhor derrame humildade, derrame sensibilidade, contrição, arrependimento. Talvez essa tenha que ser a nossa oração a partir desse tempo, para que de fato possamos alcançar esses frutos, receber da parte do Senhor o privilégio dessa colheita. Mas a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de adorá-lo. Declare isso. Seu trabalho há de ser uma bênção. Nós haveremos de, em nome de Jesus, num tempo muito breve, vermos mais e mais pessoas juntos a nós adorando na casa do Senhor. Amados, o Senhor se alegra em ver vidas se rendendo a Ele. O Senhor fica de fato extremamente feliz ao olhar para a sua igreja e ver a sua igreja, o seu povo, trabalhando para colher almas. Deus, Ele deseja realizar isso. Creia nessa verdade. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse tempo, ó Senhor, orar e colocar diante de Ti a vida dos Teus filhos e filhas.
aqueles que estão, ó Deus, de alguma forma ouvindo dessa palavra, eu peço, Senhor, que visite os teus servos e possa renovar as forças de cada um deles, na certeza de que o Senhor já preparou uma colheita especial sobre as suas vidas, que o Senhor já reservou frutos inimagináveis, coisas especiais, maravilhas e manifestações poderosas do Senhor já estão reservadas e preparadas para casa, para a família, para o trabalho de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos nessa verdade e eu oro, ó Pai, para que possamos desfrutar desse privilégio, para que possamos viver com ousadia e esperança, crendo que aquele que começou uma obra especial, Ele é fiel, o Senhor é fiel, ó Pai. Que possamos encarar os desafios, o processo, que não haja, ó Pai, falta de empenho e esforço em nós, mas que possamos, ó Pai, de fato, cada vez mais dedicados e comprometidos, vermos, contemplarmos o fruto que, embora por vezes possa ser penoso, mas o fruto do trabalho e da manifestação do poder do Senhor sobre nossas vidas. Guarda a casa, a família, o trabalho de cada um dos teus filhos. Que vivamos uma semana especial e maravilhosa. Não porque de alguma forma, ó Pai, houve empenho e esforço além daquilo que o Senhor esperava de nós, mas porque tão somente confiamos, esperamos e dedicamos a nossa vida ao Senhor, e o Senhor mais uma vez foi fiel e se revelou. Ó Deus, visita e abençoa a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém.